Big Five. A jornada do deus chamado rinoceronte. O amanhecer cobre a savana com uma camada de luz prateada e suave, leve como a respiração de uma terra que ainda guarda memórias antigas. O leão acaba de deixar o ponto de descanso noturno. O leopardo se esconde entre as sombras do capim empoeirado. O rebanho de búfalos ajusta sua formação por instinto. Até os elefantes gigantes fazem uma breve pausa, como se todo o Big Five estivesse à espera de algo que está prestes a surgir. Nenhum rugido, nenhuma corrida. Apenas pequenas mudanças que mostram que a savana está se preparando para receber uma presença especial. O grupo de antílopes ergue a cabeça e os pássaros oxpecker começam a pousar em suas costas, como se também estivessem ouvindo o sinal da savana. Esses sinais não se dirigem a um predador, mas a uma criatura que faz toda a terra ajustar o próprio ritmo de respiração. O solo começa a tremer levemente a cada passo pesado e lento, como o som de tambores em um antigo ritual. As espécies mais ágeis apenas ficam imóveis, observando, sem fugir. A savana percebe antes mesmo dos olhos humanos. O que se aproxima não se esconde, não acelera, mas carrega o peso de milhões de anos de existência. Quando os primeiros raios de sol atravessam a borda da relva, uma enorme silhueta cinzenta surge da neblina. A pele grossa como arenito, a respiração pesada e constante, o chifre curvado como um traço esculpido pelo tempo. O rinoceronte avança sem pressa e sem ameaça, mas cada movimento faz o chão parecer mudar de ritmo sob seus pés. No conjunto Big Five, cada espécie carrega uma forma diferente de poder. O leão domina pela imponência, o leopardo pela quietude, o búfalo pela determinação, o elefante pela sabedoria. Mas o rinoceronte é o poder da presença. Sem caçar e sem ostentar, ele faz a savana silenciar simplesmente ao pisar na terra que lhe pertence. Mas entre o mar de capim dourado da estação seca, a poderosa presença do rinoceronte também guarda brechas de fragilidade. Ao lado do imenso corpo cinzento da mãe, há um filhote muito menor, que caminha curioso seguindo cada passo pesado. Para a savana, um filhote é sempre um convite ao instinto. E na margem distante, a alcateia de leões já percebeu essa fragilidade como a única fagulha restante em um dos momentos mais duros do ano. A alcateia de leões aperta o semicírculo ao mesmo tempo, sombras douradas deslizando pelo mar de capim como uma onda de pressão irresistível. A mãe rinoceronte avança rompendo o espaço aberto. A poeira explode sob o peso do instinto de proteção. Nesse instante tenso até o limite, o grupo de caçadores hesita e a savana se ilumina quando o confronto alcança seu ponto final.
Com um giro pesado como um trovão e um golpe feroz que rasga a nuvem de poeira, a mãe rinoceronte força a alcateia de leões a recuar passo a passo. O filhote se encosta nas pernas da mãe seguro sob a antiga armadura cinzenta. A savana aos poucos se acalma, restando apenas a imagem do rinoceronte firme, como uma declaração de que existem forças que não precisam rugir para que toda a terra as reverencie. O rinoceronte possui uma aparência áspera, mas por dentro é uma criatura de uma tranquilidade singular. Ele não ataca por iniciativa própria, nem busca conflitos. Seu silêncio faz a savana às vezes parecer estar observando uma rocha viva. Mas apenas as espécies que compreendem a savana sabem que essa serenidade é uma máscara que oculta uma força imensa. A capacidade de olfato e audição do rinoceronte é tão forte que ele lê os movimentos do mundo por meio de sinais invisíveis. Mesmo com a visão fraca, ele percebe o cheiro do vento mudando de direção, o som distante de passos ou o aroma da terra trazido por outra espécie. É exatamente essa sensibilidade refinada à natureza que permite ao rinoceronte sobreviver em uma terra repleta de perigos. O que torna o rinoceronte admirável não é apenas o tamanho. Sua pele é uma couraça espessa, mas seu temperamento é muito mais pacífico do que o de muitas outras espécies. Ele geralmente evita conflitos e só reage quando precisa proteger seu território ou seu filhote. O impacto de um rinoceronte não nasce da ferocidade, mas da responsabilidade de uma criatura que vive em harmonia com a ordem natural. O rinoceronte tornou-se membro do Big Five, não por sua agressividade, mas por sua indomabilidade. Com quase 2 toneladas e uma força capaz de estremecer toda a savana, o rinoceronte era uma criatura diante da qual até os caçadores mais experientes do passado hesitavam. Sua força, sua couraça e sua vontade de sobreviver o transformam em um símbolo de poder ancestral, no mesmo patamar do leão, do elefante e do búfalo. Embora tranquilo, o rinoceronte não é uma espécie que permita que ultrapassem seus limites. Na savana, o território é marcado pelo cheiro pelas trilhas de lama e pelos caminhos que ele moldou ao longo de muitos anos. E em algumas tardes escaldantes, quando o calor da terra sobe leve como fumaça, às vezes um intruso acaba entrando nesse domínio. O rinoceronte dominante percebe a invasão não pelos olhos, mas por sinais sutis. A respiração forte ao longe. O ritmo pesado de passos que foge ao padrão, o cheiro do corpo de um indivíduo adulto. Ele ergue a cabeça e suas orelhas vibram levemente com o vento. Não é elefante, não é leão. É um adversário que carrega um peso equivalente ao seu.
Do horizonte empoeirado surge uma segunda silhueta cinzenta. Sem pressa e sem ocultar sua presença, ela avança diretamente pelo caminho que o rival havia marcado muitas estações chuvosas atrás. A savana prende a respiração por um instante. Duas criaturas que pesam toneladas avançam lentamente como rochas vivas, trazendo consigo a sensação de um confronto que o céu e a terra testemunham desde tempos ancestrais. As duas massas cinzentas aceleram ao mesmo tempo, avançando pelo espaço ardente da savana, como dois blocos de pedra viva libertos do próprio tempo. Os primeiros impactos ecoam lentos e profundos, criando um som grave que se espalha pelo solo. Ninguém recua, ninguém desvia apenas a firmeza de duas forças que conhecem o valor do território que defendem. A cada choque de chifres, a poeira vermelha se ergue em um halo que flutua na luz do entardecer, envolvendo os dois como a névoa de um antigo ritual. Não há ferocidade, apenas a força primordial concentrada em cada empurrão pesado como a própria terra. A savana se estica a cada instante, aguardando para ver quem permanecerá firme por mais tempo nessa prova. Então, entre a poeira vermelha, ainda suspensa, uma das silhuetas cinzentas hesita, a respiração pesada, mas o olhar tranquilo. O rival recua meio passo lentamente, como quem reconhece que o território foi reafirmado. Não há vencedor nem vencido, apenas o respeito primordial que faz a savana relaxar o próprio ritmo. Os dois rinocerontes se separam imponentes como duas rochas antigas, retornando aos seus lugares. O rinoceronte se alimenta das camadas de capim alto e denso, abrindo caminhos livres para os pequenos antílopes e para as aves terrestres. Onde ele corta a vegetação, o campo se torna mais claro e diverso. Essa mudança sutil em cada passo ao se alimentar oferece a dezenas de espécies mais espaço para sobreviver na savana rigorosa. As poças de lama que o rinoceronte cria durante a estação quente se tornam refúgio para toda a savana. Os elefantes vêm para se refrescar. Os búfalos rolam na lama para afastar insetos. Até as hienas aparecem para tentar roubar comida. Um gesto simples do rinoceronte acaba se tornando um ponto de conexão entre diversas espécies do ecossistema. Sobre a pele cinzenta e áspera do rinoceronte, o bando de oxpeckers encontra alimento e alerta para perigos. Essa relação de cooperação é uma prova da complexa teia da savana. O rinoceronte não existe isolado. Sua presença é uma peça importante no equilíbrio geral, influenciando desde o fluxo da água até a distribuição das plantas e o comportamento dos animais. Quando o sol se põe atrás das acácias, o rinoceronte permanece no meio do dourado profundo da savana, como um fragmento de memória que restou da pré-história. A luz do fim do dia
desliza pela pele rachada e áspera, destacando a resistência que o acompanha há milhões de anos. Nesse instante, toda a Terra parece manter o ritmo, guiada pela serenidade dessa criatura. No bíceps, o imenso espaço aberto, o rinoceronte não precisa rugir para declarar sua presença. Seu poder vem da quietude da maneira como enfrenta cada desafio, sem vacilar. Uma criatura que não disputa velocidade nem exibe força, mas que ainda assim faz a savana reverenciá-la, apenas por sua existência resiliente. No crepúsculo que se apaga, o rinoceronte se torna o símbolo do que há de mais ancestral na savana. Resistente, silencioso e inabalável. Enquanto tantas espécies mudam com o passar do tempo, ele permanece fiel à essência que a Terra lhe concedeu. E é exatamente essa firmeza que mantém o rinoceronte para sempre entre o Big Five, os pilares de poder da África selvagem. Makulu, da solidão ao líder dos Mapogo. A alvorada espalha uma luz suave sobre as planícies de Mala Mala. No sereno que ainda repousa sobre cada folha de capim, uma família de leões descansa após uma longa noite. Os corpos dourados estendidos sob a sombra das acácias às vezes se movem levemente ao ritmo da brisa da manhã. Ninguém imagina que entre aquelas pequenas vidas existe um indivíduo destinado a reescrever a história da savana e a se tornar o símbolo de toda aquela terra. Entre o círculo tranquilo da família Makulu, um filhote permanece separado. Seus olhos seguem atentamente a luz da manhã, deslizando sobre a planície, como se estivesse gravando cada detalhe do mundo ao redor. Esse silêncio incomum faz com que ele se destaque de um jeito muito particular, abrindo os primeiros passos de uma jornada diferente de qualquer outra na savana de Mala Mala. A família de leões vive nas planícies de Mala Mala, onde as brisas da manhã carregam o sopro de toda a vasta savana. O grupo forma uma unidade coesa, composta por indivíduos fortes e por filhotes que ainda aprendem a compreender o mundo. Cada dia gira em torno de caçar, descansar e cuidar da nova geração, seguindo o ritmo interminável da natureza. Os filhotes brincam sob a luz suave da manhã, correndo entre as manchas de capim dourado para treinar seus reflexos. Mas Makulu permanece um pouco afastado, observando cada movimento com um olhar curioso, porém sereno. Ele absorve o mundo ao seu redor de um jeito único, através de um silêncio atento e profundo. A leoa costuma deitar mais perto de Makulu,
do que dos outros filhotes, pois percebe aquela quietude diferente dentro dele. Quando toda a família descansa sob a sombra das acácias. Maculo mantém o olhar fixo na vasta planície à sua frente, onde a manada de gnus se move como um fluxo escuro, desenhando traços vivos sobre a savana. Numa certa manhã, quando a luz do sol ainda era suave como um véu de seda, a manada de gnus se aproximou da área de descanso. A leoa abaixou o corpo, de repente avançando lentamente por entre os arbustos densos. Os filhotes silenciaram de imediato. Maculo a seguiu com os olhos bem abertos, percebendo o ritmo da caçada, que começava a partir da paciência absoluta de sua mãe. A leoa faz um arco largo pela esquerda, escolhendo a direção favorável do vento. Ela aproveita cada sombra de árvore e cada moita de capim para ocultar sua silhueta. Cada passo desliza pelo chão tão leve que não chega a inclinar um único fio de capim. Maculo segue atrás a uma distância segura, aprendendo cada movimento sutil que só um animal experiente é capaz de executar. Um ejafá. Um jovem impala se separa da manada e avança para uma área mais aberta. A leoa ajusta imediatamente sua rota, calculando a distância e o momento exato. A luz do sol refletida em seu corpo cria uma imagem ao mesmo tempo suave e carregada da energia pronta para explodir. Poucos instantes decisivos, a savana parece prender a respiração. A manada de gnus se agita como uma onda. A leoa avança com um ritmo firme sem hesitação, movendo-se como um fluxo de força que corre direto ao alvo. Maculo presencia toda a estratégia e grava cada movimento preciso. No instante final, quando o som das patas se mistura ao ritmo do coração de toda a savana, a leoa reúne toda a sua concentração e dispara em um salto poderoso. Uma leve nuvem de poeira dourada se ergue quando o impulso atinge o alvo. O espaço parece se comprimir, guardando o ápice em que velocidade, habilidade e instinto refinado de uma caçadora adulta se fundem, definindo o desfecho da perseguição. A leoa retorna ao grupo, reservando o lugar mais seguro para os filhotes. Maculo percebe que o segredo do sucesso não está na força exibida, mas no cálculo e no controle do ritmo. Porém, essa tranquilidade é apenas uma pausa temporária. Um desafio muito maior está se aproximando. Na borda das planícies do norte, um grupo de leões machos surge.
A presença deles faz as fêmeas mudarem o ritmo da respiração de imediato. Não é preciso nenhum rugido. Apenas uma lufada de vento trazendo um cheiro estranho já basta para indicar que a família de Makulu deve abandonar a área de descanso sem demora. As leoas apressam os filhotes rumo a uma área mais segura. Makulu tenta acompanhar, mas suas patas pequenas não alcançam a velocidade dos irmãos mais velhos. A distância aumenta pouco a pouco. O capim alto se abre em faixas atrás dele como se quisesse retê-lo no meio daquele imenso mar dourado. A leoa olha para trás por um breve instante. Em seus olhos há amor e impotência, mas o instinto de mãe a obriga a proteger o maior número de filhotes possível. Um segundo de hesitação poderia colocar toda a família em risco. Ela desaparece entre as moitas altas, deixando Makulu imóvel no meio da savana. A savana de repente parece mais ampla e silenciosa. Makulu permanece sozinho no espaço aberto, sem o som familiar de passos ao seu lado. Não há resposta para seu chamado fraco. É nesse momento que se abre a parte mais importante da jornada, que Makulu precisa seguir sozinho. Makulu procura abrigo sob a sombra de um arbusto baixo, tentando manter o corpo o menor possível para não atrair atenção. A solidão o assusta, mas sua natureza serena impede que ele corra desesperado. O silêncio se torna o primeiro escudo que o protege das ameaças ao redor. Com o passar do tempo, Makulu cresce enfrentando exatamente os desafios que a savana impõe. Seu corpo se torna mais firme, seus passos mais longos e seguros, e seu olhar deixa de refletir apenas medo, passando a revelar compreensão do ritmo da savana. Dos dias em que precisava encontrar cada gota de água, até o momento em que já conseguia seguir rastros no chão seco, ele aprende pouco a pouco a ler cada movimento ao seu redor. A capacidade de observar, memorizar e o hábito de permanecer nas sombras ajudam Makulu a evitar muitos perigos. Foi exatamente nesses longos dias de solidão que surgiram sua personalidade forte e a habilidade de controlar a si mesmo. As primeiras sementes de um futuro líder começaram a germinar ali. Na névoa leve que cobre as planícies. Makulu encontra um grupo de leões machos desconhecidos. O que deveria resultar em confronto se transforma em um momento incomum. Sem rugidos, sem perseguição. Apenas olhares silenciosos que observam e pouco a pouco aceitam. E nesse silêncio, Makulu é discretamente recebido, abrindo um novo começo em uma terra estranha.
Quando o sol sobe, o grupo de machos começa a avançar rumo às planícies do norte, onde o rebanho de búfalos se espalha em pequenos núcleos. Maculo segue em silêncio, observando como eles se dispersam em formação e interpretam o movimento da presa. Pela primeira vez, ele sente o ritmo de uma coordenação silenciosa surgindo como uma cadência a qual precisa se integrar para sobreviver. Quando o rebanho de búfalos muda de direção, o grupo de leões acelera ao mesmo tempo, mas é Maculo quem dita o primeiro compasso. Ele avança pelo flanco, criando a pressão que força os búfalos a desviar com mais intensidade. Os outros machos imediatamente entram no ritmo que ele iniciou. Sem rugidos, apenas a sintonia que se espalha a cada passo. Quando a perseguição termina, o grupo de leões se reúne sob a sombra rala das árvores, com a respiração gradualmente se misturando ao vento da savana. Eles repousam juntos, aproveitando a tranquilidade após o esforço coordenado. No meio deles, Maculo sente silenciosamente o calor da união, compreendendo que, enfim, encontrou seu primeiro lugar dentro da alcateia. Ninguém declara Maculo como líder, mas sempre que é preciso escolher um caminho importante, todos os olhares se voltam para ele. Sua serenidade e seu ritmo constante fazem dele o ponto de apoio natural do grupo. E é a partir do momento em que permanecem juntos naquela concordância silenciosa que o nome Mapogo começa a nascer. Maculo um dia foi o filhote abandonado na vastidão da savana, aparentemente sem chance de sobreviver. Mas foi exatamente essa adversidade que abriu o caminho para que ele se tornasse a alma dos Mapogo. Sua história lembra que às vezes as criaturas que nascem na solidão são aquelas que criam as maiores lendas que a natureza já conheceu. Zambia, onde a sobrevivência é escrita com sangue. No leste da Zâmbia, em meio à África selvagem, o rio Luangwa serpenteia e brilha como uma fita de prata, separando a floresta densa da savana ressecada. Aqui, a vida é sempre frágil e a morte parece espreitar a cada sopro da terra. A estação seca aperta a savana e as fontes de água vão desaparecendo. As criaturas se aglomeram em busca da sobrevivência neste ambiente implacável, onde qualquer encontro pode se transformar em uma luta de vida ou morte. Sob a luz da manhã, surge a silhueta do soberano da savana. Sua pelagem dourada reflete o sol, enquanto os olhos penetrantes parecem guardar os segredos ancestrais desta terra selvagem.
Cada passo seu carrega a força e a autoridade da savana. Mais do que um predador poderoso, o leão é um mestre da paciência e da estratégia, um verdadeiro rei da natureza. A nevoa da manhã se dissipa sobre a savana ressecada. O rebanho de impalas se move em silêncio, pastando enquanto segue, atento a cada leve sopro da brisa. De longe, os olhos brilhantes do leão se fixam na presa. A fome da manhã se condensa em instinto, pronta para explodir em um instante de vida ou morte. Normalmente, os leões caçam em grupo, coordenando-se em perfeita harmonia, como uma sinfonia de força. Mas desta vez, ele precisa enfrentar sozinho uma caçada repleta de desafios. Sem o apoio do grupo, cada passo precisa ser calculado com muito mais cuidado. Enquanto isso, o rebanho de impalas permanece de cabeça baixa, pastando a relva fresca, sem perceber que a morte se aproxima em silêncio. Saber que há. A distância diminui. O leão se abaixa rente ao chão, a juba castanha tremendo levemente na brisa da manhã. Uma mudança repentina no vento traz o cheiro do perigo, e os impalas imediatamente ficam em alerta. Os olhos se encontram. O leão dispara como uma flecha, mas em um instante a distância se abre novamente. A presa escapa, deixando no olhar do caçador a marca da impotência. O instinto o lembra de que a derrota é apenas parte de uma jornada sem fim. Na Zâmbia, quando a seca se intensifica e as savanas murcham, cada criatura precisa pagar um preço a cada passo para manter a vida. Nesse ciclo implacável, não há espaço para o acaso. Cada derrota é apenas um degrau para que o instinto seja afiando, permitindo que os verdadeiramente fortes se levantem. A estação seca na Zâmbia não testa apenas o corpo, mas também purifica a vontade. Ela retira a fraqueza e mantém apenas aqueles suficientemente resilientes para continuar a jornada. E é justamente nessa dureza que a natureza mantém seu equilíbrio. O leão se torna a prova da lei imutável de que a vida sempre continua, mas pertence apenas àqueles que sabem lutar por ela. A fome intensa o lembra da fragilidade da vida. Mas existe um instinto ainda mais forte do que a fome, o instinto de manter a linhagem.
leão macho caminha com altivez, seu rugido ecoando como uma afirmação de poder. Eles estão prontos para a batalha sangrenta, onde o vencedor conquista o direito de se aproximar das fêmeas. Enquanto isso, as fêmeas observam em silêncio. Elas não buscam apenas um parceiro, mas aguardam por um protetor forte o suficiente para enfrentar rivais sedentos de sangue. O confronto irrompe. Rugidos rasgam o ar enquanto eles se lançam um contra o outro, garras e presas afiadas brilhando entre a relva. A savana estremece com a força primitiva. A relva se ergue no ar, misturando-se ao cheiro de suor e sangue fresco. Cada rugido faz o peito estremecer. Cada investida, cada golpe tenta decidir a coroa. A batalha se torna uma declaração de que apenas o mais forte pode manter o poder e a linhagem. Após as batalhas sangrentas, o vencedor carrega o direito de manter a linhagem. Para a leoa, essa escolha não é apenas instinto, mas também a busca por uma fortaleza forte o suficiente para proteger seus filhotes frágeis. Quando está prenhe, a leoa se afasta silenciosamente do grupo, procurando um local escondido entre a vegetação para dar à luz. Nesse momento, ela se torna mais vulnerável do que nunca, enfrentando sozinha os inimigos que sempre a espreitam. Entre a vegetação silenciosa, a leoa procura um lugar seguro, afastada do grupo. No meio da mata, ela dá à luz pequenas vidas, o início frágil de uma nova jornada. Os filhotes frágeis tremem sob sua fina camada de pelo. Eles dependem totalmente do calor e da proteção da mãe, em um mundo severo onde o perigo nunca deixa de existir. Desde os primeiros passos, os filhotes de leão começam a aprender observando e imitando. Eles se espreitam nas brincadeiras, mordendo e lutando entre si como pequenos guerreiros, treinando para o futuro. Na jornada até a idade adulta, eles precisam enfrentar inimigos letais, mesmo sem a força ou a preparação necessárias para se defender sozinhos. Eles se tornam alvo de hienas e cães selvagens, mas também são a razão pela qual o leão se ergue para defender com toda a sua força. O ar está denso com o fedor de carniça e perigo. As risadas sinistras da matilha de hienas ecoam, despedaçando o silêncio da savana. A matilha de hienas se aproxima passo a passo, os olhos faiscando,
fixos nos filhotes pequenos e frágeis. O leão ruge e avança como uma fortaleza viva. As garras cortam com força, o salto feroz atinge o alvo. Cada golpe ardente proclamando sua determinação de proteger os filhotes até o fim. O rugido retumbante abafa as risadas insanas das hienas. Após uma sequência de ataques ferozes, as hienas vacilam e recuam da luta. A savana volta a silenciar, com o leão erguido em orgulho, guardando as frágeis vidas de seus filhotes. As hienas retomam seu papel eterno como as limpadoras da savana. Suas mandíbulas, duras como aço, trituram até os ossos mais resistentes, transformando carcaças em nutrientes devolvidos à Mãe Terra. O sol vermelho se põe no horizonte, deixando rugidos, risadas e ecos de silêncio entrelaçados em um cântico eterno de poder e sobrevivência na savana da Zâmbia. Namíbia, a terra de sangue, areia e escuridão. Namíbia, uma terra onde a sobrevivência parece impossível. Durante o dia, o calor intenso pode queimar todos os seres vivos, e quando a noite cai, o frio cortante torna tudo ainda mais implacável. Sem florestas densas para se esconder, sem fontes abundantes de água, apenas dunas de areia vermelha e uma aspereza que envolve tudo. Mas existem criaturas que conquistaram esta terra. São os fantasmas do deserto, um grupo de leões resilientes, verdadeiros guerreiros do mundo selvagem. Diferente de seus parentes no Serengeti ou no Maasai Mara, os leões da Namíbia têm corpos mais esguios, pernas mais longas e patas mais largas, o que lhes permite se mover com facilidade sobre a areia fofa.
Seu pelo é de um tom amarelo claro, quase se misturando ao vermelho da areia do deserto, transformando-os em predadores invisíveis. Sobreviver aqui não é apenas questão de força, mas também de paciência e estratégia. Sem manadas de antílopes ou búfalos bem alimentados, os fantasmas do deserto precisam percorrer dezenas de quilômetros por dia, vivendo da umidade no sangue de suas presas e do orvalho acumulado nas folhas ao amanhecer. Quando a luz da manhã atravessa as dunas, pescoços altos se movem silenciosamente entre os arbustos ressecados. É o bando de girafas, os orgulhosos andarilhos do deserto. Seu pelo amarelo claro reflete a luz, misturando-se à cor da areia. Elas se reúnem ao redor de uma árvore antiga, um dos raros lugares onde ainda restam folhas verdes. Estendem seus longos pescoços e usam suas línguas compridas e ágeis para enrolar cada folha jovem em meio à seca. Uma brisa suave carrega o cheiro da areia e o aroma dos arbustos. A paz dura apenas por um instante. Ao longe, surge o grupo de leões. Eles não têm pressa. Observam em silêncio, esperando pacientemente pelo momento certo. Uma girafa se separa do bando. É a oportunidade. Os predadores rapidamente cercam por vários lados, deslizando pela grama seca como sombras. Um pequeno ruído assusta a girafa. Nesse exato momento, a alcateia de leões avança de uma só vez, dando início a uma caçada de tirar o fôlego em meio ao mar de areia escaldante. O sol sobe alto, lançando raios intensos sobre as dunas de areia vermelha. No calor sufocante, o bando de leões desfruta do espólio, sem disputas, sem pressa. Comem em silêncio, com ordem, como se compreendessem bem as regras desta terra implacável. Após a refeição, eles descansam sobre a areia, respirando de forma constante, aproveitando um raro momento de paz antes que a misteriosa noite desça sobre o coração do deserto. Quando o sol começa a descer no horizonte, o bando de leões já se foi. Na areia, restam apenas os últimos vestígios do banquete. Do alto, sombras aladas surgem silenciosamente.
São os abutres, os silenciosos limpadores que chegaram. Cada bico afiado recolhe o que restou, de forma precisa e silenciosa. Sem rugidos, sem perseguições. Apenas o trabalho discreto de limpar e devolver o equilíbrio a esta terra árida. Quando o sol ainda espreita atrás do horizonte, lançando uma luz suave sobre o deserto, sombras cinzentas avançam silenciosamente entre as dunas. É a manada de elefantes do deserto da Namíbia, criaturas que se adaptaram de forma extraordinária para sobreviver no lugar mais implacável do planeta. Diferente de seus parentes nas planícies verdes, os elefantes do deserto da Namíbia têm pernas longas, patas largas para caminhar na areia fofa e uma pele cinza clara, que ajuda a refletir parte do calor do sol. O mais extraordinário é que eles podem sobreviver por muitos dias sem precisar de uma fonte abundante de água, uma característica de sobrevivência impressionante. A manada de elefantes avança em silêncio, cada passo pesado, mas firme, deixando marcas profundas na areia quente. À frente vai um elefante idoso, abanando as orelhas para espantar os insetos. Atrás dele seguem os mais jovens, incluindo filhotes com apenas alguns meses de vida. Eles não estão apenas em busca de água, mas sim dando continuidade a uma jornada sagrada, o caminho da sobrevivência que seus antepassados percorreram incansavelmente ao longo de séculos. Após muitas horas caminhando pelo deserto, percorrendo dezenas de quilômetros sob o sol escaldante, finalmente chegam a uma lagoa profunda, escondida no coração da areia vermelha. A lagoa não é muito grande, mas suficiente para ser o centro de todo um ecossistema nesta terra árida. A água reflete a luz do sol, brilhando como uma joia no meio do mar de areia. Ao redor da lagoa, bandos de oryx e zebras abaixam a cabeça para beber água. O som da água, o passo suave dos animais e o vento passando pelos arbustos secos criam uma cena de paz extraordinária. Mas a paz aqui é apenas superficial. Sob as copas ralas das árvores próximas, sombras de tom amarelo claro se escondem. A alcateia de leões já está presente. Eles não têm pressa. Esperam, observando em silêncio, buscando uma brecha no rebanho. Nesta lagoa, onde parece ser o início da vida, a morte também espreita a cada instante. No breve momento de tranquilidade, surge um erro.
um filhote de elefante se afasta, longe do círculo protetor da manada. O olhar do leão líder brilha. Um sinal silencioso é transmitido. Imediatamente, toda a alcateia se dispersa, cercando em silêncio. Cada passo é leve como o vento, e cada par de olhos permanece fixo na presa. De repente, um rugido retumbante rasga o silêncio. Um leão salta, agarrando-se às costas do elefante, cravando seus dentes afiados na espessa pele. O bramido doloroso do elefante ecoa pelo deserto, estremecendo toda a terra árida. Os outros leões avançam imediatamente. O filhote de elefante se contorce e brama. Cada movimento de resistência é um ato de puro desespero no meio do cerco mortal. Sob o sol escaldante, o banquete começa. A alcateia de leões abaixa a cabeça para comer em silêncio, sem pressa, como se a morte fosse algo demasiadamente familiar neste lugar. À distância, um bramido ecoa. Não é do predador, mas das criaturas que acabaram de perder parte de sua família. A manada de elefantes ruge, cada som ressoando pelo deserto escaldante, como se quisesse rasgar o próprio céu. Sob o sol cintilante entre a areia vermelha, toda a manada de elefantes permanece imóvel, como monumentos silenciosos, em um lugar onde a vida e a morte disputam cada instante. Existem momentos de dor tão profunda que o ser humano não consegue nomear. A dor vai se acalmar, mas a jornada nunca terá fim. No meio do mar de areia vermelha, a épica da sobrevivência continua a ser escrita, com sangue, com lágrimas e com passos que nunca se rendem.